Nós vamos, irmãos, nessa noite, meditar no seguinte tema: a adoração que Deus espera. A adoração que Deus espera. Este é o tema que nós vamos trabalhar, vamos desenvolver esse tema. Então, o texto que nós temos como texto base deste assunto, João capítulo 4, versículo 20 a 24. Eu vou ler, peço que vocês me acompanhem, por favor. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, do versículo 20 a 24. O mundo evangélico está passando por uma crise grande, muito grande, a respeito de adoração. Assim como a samaritana, que tinha dúvida sobre onde era o lugar de adoração, hoje também pairam dúvidas de como devemos adorar a Deus. Algumas dúvidas que surgem na mente das pessoas: será com palmas? Será com bateria? Será com danças que existem? Trenzinhos, gritos, mãos erguidas, histeria? São perguntas. Será? Jesus dá uma resposta para esta mulher. Ele diz assim: mas vem a hora, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ele disse ainda mais no versículo seguinte, 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu trouxe aqui para nós, de maneira assim muito simpática, eu trouxe uma ilustração. Veja que ilustração curiosa, preste atenção. Em certa fazenda apareceu um cachorrinho novo, caminhando por ali. Ele passa pelo cavalo e conversa. É uma ilustração, tá, irmãos? O cavalo se gaba dos muitos serviços que presta ao fazendeiro. A caminhada prossegue, e o cachorrinho encontra a vaca, e esta se vangloria do leite que produz. A ovelha se elogia pela lã que fornece ao fazendeiro. A galinha se empina para dizer que põe ovos diariamente. O gato, todo orgulhoso, quando fala dos ratos que caça e destrói. O cachorrinho, sem noção do seu próprio valor, vai a um canto e chora. E aparece na ilustração, na história, um cachorrão velho de casa, antigo, ouve os soluços daquele cachorrinho e vai até ele e diz: por que essas lágrimas, companheiro? E ele diz: é uma tolice você ficar aí chorando por algo que não pode fazer. Você deve usar o que o teu
deu para alegrar o dono da fazenda. O que o teu Criador te deu. E o cachorrinho então aprendeu a lição. E desde então, era o fazendeiro chegar cansado a casa, depois de um dia de trabalho, e o nosso amiguinho, o cachorrinho, ele ia lá encontrar, correndo, ele encontrava o fazendeiro, jogava-se aos pés do fazendeiro, alegrando o coração do fazendeiro e dando toda a atenção para aquele fazendeiro. Adorar ao Senhor é dar alegria ao coração de Deus. Alegrar a Deus é nos jogar aos pés do Senhor e estar perto do Senhor e ouvir de Deus aquilo que Deus tem para tratar conosco através de carinho, de atenção, de cuidados que o próprio Deus faz com cada um de nós. Com cada um de nós. Deus é extremamente carinhoso com cada um de nós. Primeira lição que eu quero extrair desse texto, desse conjunto de versículos aqui, é a adoração que Deus espera. É aquela que é dirigida somente a Ele. Nós não devemos buscar outros meios, outras formas. Nós devemos nos dirigir a Ele. Nós devemos entender e conhecer quem é Deus. Procurar nos debruçar mais na leitura das Escrituras e receber de Deus uma graça de sabermos quem Ele é. Conhecer a Deus pela revelação da palavra. A mulher samaritana, ela foi muito privilegiada, porque ela teve frente a frente com Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus Todo-Poderoso. Ali, ela teve um privilégio imensurável. Jesus conversa com a mulher samaritana. Agora, quem eram os samaritanos? A certidão de nascimento deles está em 2 Reis 17. Uma hora os irmãos estudam 2 Reis capítulo 17. Anotei para estudar em casa. Eram na verdade uma fusão de povos diversos, isto é, uma mistura semelhante ao nosso Brasil. Dirigiam a sua adoração para vários deuses. No versículo 20 ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Adorar, mas o quê? Nossos pais adoravam neste monte, mas o quê? A quem? A questão não é só adorar, mas é a quem adorar. Qualquer Deus, qualquer culto? Não, não, absolutamente não. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, o que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo de que jeito? Em sacrifício vivo, para apresentando a Deus um culto racional, inteligente. É preciso conhecer este tipo de texto, para que a gente não faça bobagens, não cometa infantilidade, como a gente tem visto andando por aí. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Jesus repreende a Satanás em determinada ocasião, Mateus capítulo 4, versículo 10, e ele diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele. Nós temos que ter uma centralidade. A adoração que Deus espera é aquela que é dirigida somente a Ele. A Ele. Guarde isso. Primeira lição. Segunda lição: a adoração que Deus espera não depende do lugar. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado em relação a essa questão do lugar. Eu chamo a atenção dos irmãos para esta ponderação da samaritana. Ela pressupõe uma indagação: é neste monte que se deve adorar? Ela lança essa questão. No monte em que nossos pais adoraram,
Muitos perguntam hoje: é só no templo que se adora? É só no entre aspas, santuário? Então não haverá adoração no céu? Pois João diz assim: nela não vi santuário. Apocalipse 21, 22, lá vai dizer isso. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pregando no Areópago, em Atenas, Atos 17, 24, o apóstolo Paulo diz que Deus, sendo Senhor do céu e na terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não habita exclusivamente em santuários feitos por homens. Por isso Jesus esclarece àquela mulher que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, e eu quero desafiar o irmão, a irmã, você que está me ouvindo, desafiar a pensar em sua vida. Ele diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então nós, andando por aí, por esse mundo afora, no supermercado, na nossa vizinhança, indo a um posto de saúde, indo para o trabalho, dirigindo o veículo, trabalhando em alguma atividade, nós estamos adorando o Senhor. Ela é constante. Nós estamos servindo ao Senhor em cada momento da nossa vida. A nossa vida depois de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, as nossas atitudes, aonde nós estivermos, o nosso compromisso, a nossa maneira de ser, ela precisa de ser diferente. Tudo, absolutamente tudo, é conhecido diante de Deus. Não há nada que a gente possa, como diz aí alguma linguagem, driblar. Não há nada. Deus sabe de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Uma terceira lição muito preciosa: a adoração que Deus espera, ela custa algo. A adoração que Deus espera, ela custa algo. Há uma palavra no livro de 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, fácil de guardar, 2 Samuel 24, 24. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Diz assim lá: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. A adoração de Davi a Deus não saiu de graça. Muitas vezes nós achamos que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Nós não podemos continuar pensando assim. Os irmãos estão me ouvindo falar, estão percebendo que eu estou tendo algumas anotações aqui para eu falar. Para que eu fizesse essas anotações, eu tive que dedicar tempo, eu tive que escrever, eu tive que observar. Não é coisa que nós fazemos assim, como se tivéssemos totalmente descontrolado mentalmente. Não é isto. Certamente Davi hoje não concordaria com aqueles que não se preparam conveniente para pregar ou para cantar, né? Algumas pessoas, elas pedem nas igrejas, não é costume nas igrejas que Deus me dá a graça de pastorear, mas eu já ouvi isso: eu não me preparei para este momento, mas como é para a glória de Deus. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Eu não me preparei não, mas como é para a glória de Deus, né? Então eu pego qualquer migalha e dou. É assim que tem que ser? É assim que as coisas...
Para a glória de Deus, qualquer coisa serve. Os magos, irmãos, lembre lá do nascimento de Cristo, os magos tiveram que fazer uma viagem internacional para acharem o Salvador. Quando o acharam, o adoraram, e esta adoração lhes custou muito. Não se entende porque hoje algumas pessoas não oferecem o melhor para Deus. E quando eu penso em melhor aqui, eu penso em tudo. Eu penso inclusive na nossa apresentação. Eu penso até naquele calçado nosso que nós separamos para um momento em que a gente está em momentos de adoração exclusivo, alguma coisa assim. Eu penso em tudo. Eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Tudo. Nós não devemos tratar as coisas de qualquer forma. Dão apenas sobras de tempo, migalhas de culto, resto de orçamento, cacos de vida. O que não tem utilidade em minha casa, vocês já ouviram isso? Alguém dizendo, isso aqui na minha casa, essa geladeira não presta mais, eu acho que eu vou doar para a igreja. Vocês já ouviram isso? Ela tem um banco velho lá, uma cadeira velha lá, acho que eu vou levar para a igreja. Não venha com coisa velha não. Por quê? Porque para Deus tem que ser assim. Nós temos que rever os nossos conceitos de adoração em todos os aspectos da nossa vida. Sobramos, pegamos as sobras e colocamos. Ainda desconhecem, essas pessoas que pensam assim, ou que vivem, que praticam isso, ainda desconhecem o preço da adoração. O preço da adoração. Uma quarta lição, irmãos, e ela é a última. A quarta é: a adoração que Deus espera deve ser, tem que ser genuína. Deus não aceita nada menos do que aquilo que é genuíno. Por isso que muitas pessoas levam muito tempo, muitas vezes, para entender e começar a viver. Tem pessoas que passam anos, tem pessoas que, enfim. Aliás, tem pessoas que às vezes morrem e sem entender com clareza a beleza da obra de Deus e da pessoa de Deus, da glória de Deus, pelo menos uma parte. Jesus, ele tinha tristeza de ver aquela falsa piedade dos fariseus. Há uma palavra que ela é interessante até a gente buscar no dicionário, porque ela expressa ojeriza. A gente não é muito familiar para nós, mas a gente pode depois conhecer para enriquecer o nosso vocabulário. Jesus tinha tristeza de ver uma coisa que os fariseus falavam, mas eles não faziam. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas que fazem mil e umas votos. Não, nós vamos fazer aquilo, nós aceitamos, concordamos, mas não sai nada, Isso é feio. Isso ofende a Deus, isso machuca a nossa própria vida, isso quebra a nossa comunhão. Nós vamos orar a Deus e Deus está vendo que nós não há ali uma postura de que a gente quer levar aquilo a sério. A hipocrisia da adoração deles foi algo que ele censurou várias vezes. Mateus 23, por exemplo, é um capítulo, se vocês quiserem uma hora estudarem, Mateus 23 é um capítulo dedicado exclusivamente ao combate a uma religião falsa, a uma coisa que não é verdadeira. Em Isaías, lemos do repúdio de Deus ao formalismo frio dos israelitas. Meus irmãos, é um perigo eu e você nos tornarmos pessoas insensíveis, pessoas frias, ritualistas. Perigoso demais isso. A adoração deve ser genuína. Soa como um desabafo as palavras do Senhor, registrada lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 e também o versículo 13, quando o Senhor fala assim, olha que clareza que Deus fala. Isaías 1, 11, ele fala: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1, 11.
No 13 vai dizer assim: não continueis a trazer ofertas vãs. Aí ele fala: o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olhe bem, eu não posso suportar iniquidade. Iniquidade, irmãos, é aquele comportamento nosso que já é deliberado, que a gente já aceitou aquilo como, né? Nós tomamos conhecimento de pessoas que já se entregaram a determinados vícios, e mesmo estando como membros arrolados em hall de membros de igrejas, mas elas já aceitaram certas coisas. Exemplo, pessoas que são praticamente escravas de determinados programas de televisão. Então tem aquele horário que ela tem que acompanhar tal coisa que acontece, tem os seus capítulos. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Uma vez a gente ligou, assistiu, agora a hora que começa a seguir, alguma coisa está errada comigo. Eu estou administrando mal o meu tempo. Aí pergunta-se para mim no domingo: estudou a lição da escola bíblica, leu um texto? Não tive tempo. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Ou seja, ritual sem coração é ritual sem aceitação. A adoração a Deus, ela deve proceder do mais íntimo da nossa alma. São aquelas coisas que nós, ao tratarmos com Deus, nós temos uma alegria, nós temos prazer de orar, de falar com Deus, e não há uma situação A, B, C, mas é qualquer situação. Nós estamos conversando sobre um assunto, daqui a pouco nós vamos orar e nós podemos falar para Deus: Senhor, exatamente aquilo que a gente estava falando há meia hora atrás, nós queremos pedir a Tua misericórdia, nós queremos pedir a Tua direção, nós temos liberdade de orar sobre isso. Nós temos. As falsificações não lhe passam despercebidas. Deus está vendo, meus irmãos, quando a coisa não é verdadeira, ela não flui. Isso deve, cada um de nós aqui, nós devemos sair daqui nessa noite, e sair daqui pensando nisso e colocando diante de Deus: Senhor, há algo, o que eu não estou enxergando, trabalha comigo, me orienta, me mostra, eu estou fazendo isso com uma outra intenção, o que está acontecendo? Senhor, tira essas coisas, porque tem algo errado. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, sem hipocrisia. Eu termino recapitulando os pontos que eu abordei. A adoração que Deus espera é aquela que é dirigida somente a Ele. Essa é a primeira lição. A segunda lição: a adoração que Deus espera não depende de lugar, não depende do lugar, ou do lugar. A adoração que Deus espera, ela custa algo. Nós nos preparamos para adorar a Deus. Meus irmãos, se todos nós nos ajuntarmos e tivermos interesse de cantar melhor, de ler melhor, de fazer algo melhor, nós vamos fazer. Todos nós vamos fazer. Todos nós, Deus nos criou com essa capacidade de melhorar. Pode ter certeza que você, né, as mulheres aqui que cozinham, quando vocês tomam a frente, né, há poucos dias a Sônia decidiu fazer um troço lá, como é que é o nome? Pegou uma gelatina lá e misturou a gelatina e colocou uma de uma cor, outra de outra cor, e colocou lá um tal de um creme de leite, não sei se é isso exatamente, não estou passando receita para ninguém, viu? E colocou lá, e eu sei que o negócio ficou bom demais. E eu falei: onde você aprendeu isso? Ela falou assim: eu aprendi. Nós somos muito inteligentes. Deus nos criou assim. Você é muito sabido. Nós somos pela graça de Deus. A adoração que Deus espera, a última, é aqui:
deve ser genuína. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.